Este é o elo perdido. O tempo passou e a humanidade está em um novo cenário, vivendo numa realidade diferente do jardim. O caminhar nessa terra foi desigual para as duas culturas existentes. A linhagem de Sete, que vivia um estilo de vida bem simples, mantendo a fé e obediência no Criador, se relacionando com a natureza e com a criação de forma harmoniosa, algo parecido com os índios de hoje. Já a linhagem de Caim, buscando toda e qualquer forma de tecnologia e aparatos sofisticados para transformar o meio e extrair o máximo da terra, mesmo que o destruindo, dominando o próximo pela violência e força, apartando-se de Deus e procurando outros meios para ter poder e domínio. Esses meios eram o contato com os anjos caídos através de monumentos, pirâmides, círculos de pedras e zigurats. Caim foi o primeiro construtor de cidades, onde fundou a cidade com o mesmo nome de seu primeiro filho, chamado Enoque. Não é o mesmo Enoque da linhagem de Sete. Seus descendentes tinham por lema se vingar 70 vezes 7. Isto é o oposto dos ensinamentos de Cristo, onde devemos perdoar 70 vezes 7. Caim recebeu o sinal, a marca, o hexagrama. E por mais estranho que possa ser, devido à mutação genética, ele possui uma aparência bizarra, abundância de pelos, sendo que algumas tradições lhe atribuem chifres e um andar encurvado, muito próximo a um fauno ou um minotauro. Outras tradições dizem que ele bebia sangue e ritualizou seu irmão. Daí surgem os contos de vampiros e lobisomens. Lembram de Darwin e sua evolução humana? Aquilo nunca representou a semente humana, mas a semente da serpente e sua evolução, indo de uma besta como Caim, evoluindo via engenharia genética para os nefilins modernos de hoje, que nada diferem da semente da mulher. O joio hoje está igual ao trigo. O conceito de que nos primórdios a humanidade era pouco desenvolvida tecnologicamente é uma falácia. A civilização pré-diluviana estava em escala mundial, naquilo que ficou conhecido como a Era de Atlântida, tendo Saturno como o rei da Era Dourada dos deuses, onde os homens possuíam muito conhecimento e tecnologia, mas pouca consciência espiritual. Isto é, muito semelhante aos dias atuais, onde enfatiza-se o ter e não o ser, buscando tecnologias para escravizar e dominar o próximo, mas distanciando as pessoas do mundo espiritual, da verdadeira realidade divina. No livro de Enoque, é descrito que 200 anjos sentinelas desceram para a terra no Monte Hermon, na atual Síria, nos dias de Jared. Esses seres, originalmente de outra natureza, modificaram sua frequência e vibração para se materializarem na nossa realidade física. Isso ocorreu no mundo antediluviano, e esses 200 anjos vieram com uma missão para a Terra, justamente para guardar a humanidade contra o ataque dos demais anjos caídos, que caíram aqui desde o momento da rebelião celeste, na Primeira Guerra. Também a eles competia a transmissão do bom conhecimento ao homem. Entretanto, esses anjos não retornaram para o lugar original nos céus e se rebelaram contra o Eterno, deixando suas moradas, se juntando a 1/3 que havia caído com Lúcifer. Enoque 12:5, vemos que essa foi uma queda angelical posterior e diferente da queda de Lúcifer e seus anjos. Na tradição rabínica judaica, há o conceito que os anjos, para acessarem a Terra, tiveram que passar por cortinas de água, rompendo mundos e acessando a nossa dimensão. O interessante é que nos filmes de Hollywood, como Hellboy,
Doutor Estranho, os Vingadores, Exterminador do Futuro, entre outros. Sempre há água nos portais ou passagens dimensionais. Os sumérios chamaram os sentinelas de Anunnaki, que significa aqueles que vieram do céu. Voltando ao livro de Enoque, o mesmo cita esse evento peculiar na história da humanidade, onde os anjos ensinaram conhecimentos proibidos aos homens, e houve essa intervenção extradimensional na Terra. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazarak ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios. Barakayal ensinou os observadores das estrelas, que são os astrólogos. Akibel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. Azaradel ensinou o movimento da lua. O nome do quarto é Penemue. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, desenvolvimento de aromatizantes, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou aos homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Fica claro que cada anjo ensinou uma habilidade que domina. Cada um possui um conhecimento e técnica em determinada área. Desde os primórdios, o conhecimento tecnológico que deu base à nossa civilização foi adquirido através de anjos. Após a queda dos sentinelas, ficam duas classes de anjos do mal. Anjos maus, que são um terço, que foram expulsos do primeiro céu e foram rebaixados de dimensão junto com Satanás. Esses são os que caíram na primeira revolução. Alguns desses estão nas regiões celestiais e os mesmos tiveram a ajuda dos 200 sentinelas para agirem na terra como demônios. Os 200 vigilantes que vieram para a Terra numa missão de proteger a humanidade após a expulsão do Éden, mas acabaram desertando a missão e se unindo a Lúcifer, onde planejaram ter descendência com os humanos, os chamados Nefilins, gigantes, heróis da antiguidade, ou os semideuses. Em Enoque 15:8, é mostrado algo que responde à pergunta de o que seriam os demônios. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi o seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos na terra. A diferença entre demônios e os anjos caídos é que os primeiros são os espíritos dos gigantes, que foram a descendência dos anjos caídos com as mulheres e que foram mortos no dilúvio. Esses espíritos eram dos anjos da primeira rebelião e perderam seu avatar, o seu corpo. Por isso são obcecados por corpos. Quando canalizam alguém, querem voltar e ter os prazeres que possuíam antes, como beber, comer, fumar, cometer fornicação. Estes são a prole dos anjos caídos, almas penadas, espíritos errantes, os espíritos que caíram para a terra com Satanás e que procuraram intervir nessa realidade por meio de canalizações. Jesus disse sobre esses: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Esses espíritos demônios foram os da primeira queda e tiveram a oportunidade de interagir neste mundo físico por plano das sentinelas, ao terem sua união com a semente humana.
Um dos motivos para os anjos caídos planejarem filhos foi para terem outros agindo e dando continuidade em suas obras, mesmo se os caídos ficassem presos e fora de cena. E isso foi o que ocorreu. Estes foram aprisionados no Tártaro. Isso resultou em algumas criaturas híbridas extraordinárias, trazendo muitos espíritos malignos dentro de corpos físicos. Concluindo então que demônios não são os 200 sentinelas, mas os espíritos da primeira queda e que almejaram manipular nossa realidade, se manifestando por meio desses corpos. Os 200 sentinelas foram presos. Na famosa abertura da Paramount, decodificamos a mensagem subliminar: estrelas descendo dos céus, atravessando as águas, atravessando o domo, se agrupando sobre uma montanha, o Monte Hermon. Reparem que há 33 estrelas, e destas, 22 estão sobre o monte, e 11 estão abaixo do monte. Devido à presença de anjos caídos, a primeira civilização humana caminhava a passos largos para a aniquilação e contaminação genética extrema. Povos antigos espalhados em diversas partes do mundo foram permeados em sua cultura, com informações sobre híbridos de animais e seres humanoides. Isto nada mais é do que a engenharia genética em ação. Sumérios, babilônicos, minoicos, entre outros, contam de seres como Minotauro, centauros e quimeras, titãs, hidras, sereias, sátiros. Esses últimos que, segundo a mitologia grega, eram ávidos por mulheres. O chocante vem agora. Todos esses seres fantásticos um dia foram reais. Temos que saber separar o que foi mitologia e nos é contado hoje como realidade, e o que foi realidade e nos foi contado hoje como mitologia. Tudo nas mitologias foram atos reais? Claro que não. Acréscimos e exageros foram inseridos, mas dizer que tudo foi invencionice dos mais diversos povos antigos é fechar os olhos para a história. O sistema usou a filosofia e o iluminismo, que separou ciência e religião do estudo geral, pondo em dúvida tudo, a ponto de ser vista como mentira e imaginação. A origem etimológica da palavra mitologia não é como é usado hoje em dia. Mitos era usada como antítese de como utiliza-se hoje, no sentido da imaginário de conto de fadas. Isso foi mais uma ação para reescrever a história, porém, as narrativas desses povos nos indicam experiências reais. Os 200 sentinelas queriam criar uma realidade paralela, onde seriam intitulados como deuses. Tais mesclas foram arquitetadas num plano, via engenharia genética avançada e relações sexuais, para contaminar toda a carne, alterando e recombinando o DNA. Fizeram o cruzamento de espécies animais e vegetais, criando híbridos. O objetivo era desordenar a criação, construir um mundo adaptado à demanda dos gigantes, e alterar geneticamente o homem para o parasitar. O clímax dessa manipulação foi como relatado em Gênesis 6, com os sentinelas trabalhando junto com a descendência de Caim, o que ocasionou que toda a carne estivesse contaminada. Tudo isso fere as eternas leis do Criador, pois em Gênesis é narrado que Deus fez cada um conforme a sua espécie, e viu que era bom. Essa manipulação da realidade fere a escolha de cada ser humano. Por isso Deus criou uma barreira natural contra misturas de espécies. E ferir isso sempre traz consequências catastróficas. Noé foi o meio que o Criador utilizou para continuar a espécie humana, sendo um divisor de águas, este de genética limpa e especial para que o DNA humano tivesse um alívio. Os anjos caídos corromperam seus caminhos ainda mais e começaram a destruir completamente a criação, pecando não só com as filhas dos homens, mas também contra bestas, pássaros e répteis, trazendo à luz as incríveis criaturas que vemos nos mitos antigos e lendas. Muitos desses híbridos eram adorados como deuses. Na maioria dos manuscritos e lendas antigas, vemos que haviam seres de natureza metade peixe e metade humano. Dagon,
uma divindade filisteia, possuía essas características. Os egípcios tinham seus deuses hibridizados com animais. Como a arte imita a vida, contos infantis, filmes e animações retratam um passado sinistro que parece sair de filmes de ficção científica. Príncipes que viraram sapos, ogros verdes com boca grande e que moram em pântanos, entre outros casos. Mas o que é mesmo um ogro? Sim, por mais estranho que pareça, é uma hibridização de humano com um sapo. O minotauro é um humano com um touro, um centauro, um humano com um cavalo, uma sereia é uma mulher com peixe. Esses acontecimentos estão narrados em Gênesis e no livro de Enoque. Ficaram conhecidos como os dias de Noé, onde casavam e se davam em casamento. Com relação à humanidade, essa mistura fez surgir os semideuses gigantes, nefilins, os heróis da antiguidade, os valentes e seres de renome. Naqueles dias, havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Percebemos que no trecho inicial do versículo se refere à semente de Caim. E posteriormente, quando os sentinelas desceram e possuíram as filhas dos homens e foram aprisionados posteriormente. O DNA humano e animal estava sendo recombinado entre si, e também com o DNA dos anjos caídos. Os gigantes devoraram toda a produção da terra, animais e vegetais. Os 200 sentinelas tiranizaram os homens e estabeleceram um caos na terra, com violência, injustiças, fornicações, imoralidade, idolatria, feitiçarias e artes místicas. Ocorreram guerras entre raças diferentes e gigantes, assim como descrito de Tanomáquia dos gregos antigos. Além de serem maiores e mais fortes, os gigantes possuíam poderes místicos. Em Enoque 19:2 é narrado: e sendo numerosos em aparência, ou assumindo muitas formas, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Esses terríveis acontecimentos foram a causa da intervenção do Criador. Logo Deus viu no dilúvio uma forma de limpar a terra dessas aberrações, aniquilando toda a carne que havia se corrompido, com exceção de um homem e sua família, Noé. Ao serem cortadas as gigantes árvores de silício que funcionavam como antenas captadoras e amplificadoras e transmissoras de energia. A Bíblia descreve nas cartas de Judas e Pedro: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados ao juízo. Os painéis sumérios mostram os engenheiros genéticos Anunnaki, misturando as espécies com uma estrutura helicoidal de DNA. Às vezes, a verdade parece ser mais estranha do que a ficção. Pensamos que a toca do coelho é muito mais profunda do que muitos imaginam. Olhe para o ornitorrinco. Bico de pato, amamenta, põe ovos. Do que você lembra? Sim, isso mesmo, hibridização. Novamente, assim como foi no passado, está sendo agora. Gibis e filmes estão repletos de heróis e mutantes com poderes especiais, como por exemplo vemos o Homem-Aranha, Homem-Formiga e os X-Men, entre outros. Estes são os nefilins modernos. A manipulação genética da criação está se repetindo, como podemos ver hoje. A ciência tentando dar vida a essas criaturas, mais uma vez, ainda que no imaginário, nos dando uma prévia nos filmes do que eles querem trazer de volta: a corrupção de toda a carne para provocar a ira de Deus. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O grande dilúvio
Foi um reset do sistema operacional terrestre para pôr o vírus em quarentena e fazer um backup dos arquivos via Noé. O dilúvio alterou tudo na Terra: pressão da atmosfera, alteração da concentração dos gases, clima, nível do mar, mineralogia, campo magnético, polaridade magnética, geologia. Mas o dilúvio não foi para pôr um fim definitivo à semente maligna. Uma linhagem seria separada por Abraão, e todos aqueles que possuem sua fé e fazem suas obras darão continuidade ao plano divino que separa uma genética para a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente de maneira definitiva.